Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trabalhar hoje campo elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico é uma propriedade de todos os pontos em volta de uma carga. Ou seja, para a gente ter campo elétrico, a gente precisa de uma carga elétrica. Certo? Se você pega você tem, uma mesa. Um espaço qualquer. Pensa num espaço qualquer. Pode ser uma mesa, sei lá. E agora você pega e põe uma carga nessa mesa. Quando você coloca essa carga, em volta da carga vai surgir uma propriedade. Essa propriedade a gente chama de campo elétrico. Beleza? E como que a gente sabe que tem um campo elétrico ali? Como é que a gente faz para descobrir que tem um campo elétrico ali? E o que esse campo elétrico faz? Vamos por aí? Primeiro, calma, vou definir para a gente o que é uma carga de prova. Carga de prova é basicamente uma carga que a gente sabe o valor e a gente usa para testar outras coisas. Por exemplo, você pega uma bolinha e eletriza ela, vocês já estudaram o processo de eletrização com a Isa. Você pega uma bolinha, eletriza ela. Pronto, você sabe quanto de carga que ela tem e agora você vai usar ela para outros experimentos. É basicamente isso. Isso é carga de prova. Voltando. Então, o que esse campo elétrico faz? Lembra que a gente botou uma carga em cima da mesa, certo? Agora você quer saber se ali em volta está com campo elétrico. O que você faz? A gente pega uma carga de prova e coloca perto. Quando a gente coloca essa carga de prova, se tiver campo elétrico, ela vai sofrer uma força. Vamos junto. Se tiver campo elétrico, onde você posiciona a carga elétrica, ela vai sofrer uma força. Ou de atração para a carga fonte, ou seja, para a carga que está em cima da mesa, seja de repulsão. Beleza? É dessa forma que a gente sabe que tem um campo elétrico. Porque quando a gente põe uma carguinha de prova, essa carga sofre uma força. É dessa forma que a gente define. Beleza? Aqui, vetor campo elétrico. Vou pegar a caneta aqui. O que é o vetor campo elétrico? Beleza, a gente definiu o que é o campo elétrico, a propriedade que ele tem de gerar forças em cargas. Faz sentido? A gente definiu que o campo elétrico é a propriedade física ao redor de uma carga elétrica, certo? Agora a gente vai definir que o campo elétrico ele é vetorial. O que significa isso? Vocês vão estudar em vetores, eu acho que é física A, mas já vamos dar uma palhinha aqui. O que significa o campo elétrico ser um vetor? Significa que ele tem direção, sentido e intensidade. Ou seja, ele está apontado para algum lugar e tem uma intensidade. Tipo 10, 6, 9. Ele tem uma intensidade. Beleza? E como que a gente calcula esse vetor campo elétrico? É dessa forma. O E, que é o que a gente chama de vetor campo elétrico, a gente usa a letra E. O E, sempre com a setinha em cima, beleza? Porque isso diferencia o que é vetor do que é escalar. Isso faz uma baita diferença. O campo elétrico vai ser a força elétrica dividida pela carga. Vou botar aqui um Qzinho. Lembra que força também é vetorial. Tá, beleza. Eu falei que ele tem direção, sentido e intensidade, não falei? A intensidade a gente calcula como? Usando essa fórmula, só que ao invés de ser com vetores, a gente usa escalarmente. Beleza? Como que a gente define o sentido e a direção desse nosso campo elétrico? Vamos ver? Vamos ver aqui, ó, sentido e direção do campo elétrico. Como é que a gente define isso? Se você, essa carga aqui é a que a gente colocou em cima da mesa. E essa carga é a carga de prova. Carga em cima da mesa, carga em cima da mesa, carga em cima da mesa. E as pequenininhas são cargas de prova. Tá fazendo sentido? Tá. Como é que a gente define agora a direção do campo elétrico? Vamos lá. Se você colocar uma carga aqui e uma carguinha de prova, o que vai acontecer aqui? Vai surgir uma força nela, como sinais iguais, uma força de repulsão. Beleza? É isso. Surgiu uma força aqui.
uma força elétrica. E agora, como a gente sabe para onde está apontando o campo elétrico? Porque se a gente colocou uma carga de prova e surgiu força, significa que tem campo elétrico. Agora, para onde que ele está apontando? Se a carga é positiva, ele aponta no mesmo sentido da força. Então tá aqui, ó. Campo elétrico apontando no mesmo sentido da força. Vou botar aqui, vetor campo elétrico, vetor força, vou botar o Fzinho, vai. Vetor força elétrica. Beleza? Quando a sua carga de prova for positiva e ela sofrer uma força, significa que o campo elétrico está no mesmo sentido dessa força, que é o que a gente definiu aqui. Não foi? Ó, o vetor está igual a esse vetor aqui. Ou seja, ele está no mesmo sentido. Até porque essa carga aqui embaixo, ela está em módulo. Então ela não vai alterar o sinal. Beleza? Como aqui é positivo e aqui é positivo, eles estão no mesmo sentido. Show? Vamos ver aqui agora. Você tem uma carga positiva, uma carga negativa. Para onde que é a força? A força é de atração. Certo? Aqui uma força elétrica. Beleza. Se eu falei que nas cargas positivas o campo elétrico está na mesma direção da força, na carga negativa deve estar no sentido oposto da força, né? Não faz sentido? E realmente está no sentido oposto da força. Nosso vetor campo elétrico. Vamos aqui. Você tem a carga negativa, uma carga de prova positiva. Para onde que surge a força? Força de atração. Por quê? Cargas de sinal oposto. Vou botar aqui, força elétrica de atração. A gente definiu que o campo elétrico está no mesmo sentido da força. Então, o campo elétrico está para cá também, no mesmo sentido da força. Beleza? Na verdade, tem que estar um em cima do outro aqui, tá? Mas eu desenhei um pouquinho do lado só para vocês conseguirem ver. Mas na verdade é um em cima do outro. Beleza? Tá. Aqui, carga negativa, força de repulsão. Só que se a carga de prova é negativa, para onde está o campo elétrico? Está apontando no sentido oposto da força. Beleza? Porque a gente já entendeu o campo elétrico e a gente já entendeu como que a gente calcula o vetor campo elétrico. Vocês lembram da fórmula que eu tinha colocado? Que é essa daqui? O campo elétrico é igual a força elétrica sobre o módulo da carga de prova. Só que, vocês lembram que eu falei para vocês que para ter campo elétrico basta eu ter uma carga? Se basta eu ter uma carga, na minha fórmula de campo elétrico, eu só preciso saber a carga fonte, ou seja, a carga que gera esse campo elétrico. Eu não preciso saber a carga de prova. Não faz sentido? Se eu falei que já tem um campo elétrico ali, mesmo sem eu colocar carga, eu colocar uma carga, já tem campo elétrico. A gente descobre que ele está ali com a carga de prova, mas para ele existir, a gente não precisa da carga de prova. Então, deve ter algum jeito de a gente calcular ele sem saber a carga de prova. E tem. Ó, eu botei essa fórmula aqui para vocês, não foi? Só que vocês lembram que vocês viram com a Isa a lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? Ela define o quê? Que a força elétrica ela é K que multiplica o módulo de Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da força elétrica que vocês aprenderam com a Isa. Beleza? Se a gente pegar essa fórmula e substituir aqui, o que acontece? Ó, vou ler passo a passo para vocês para ficar melhor. Aqui é a fórmula do começo. Eu vou pegar esse módulo de Q e vou passar para cá. Ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Vou chegar nisso daqui, beleza? Agora, a gente sabe que a força é isso daqui. Então, eu vou substituir essa fórmula aqui na força. Então, eu vou abaixar isso daqui porque eu não mexi. E eu vou trocar a força pela fórmula. Beleza? Estão comigo? Agora, se você perceber, eu tenho Q desse lado e tenho Q desse lado. Joia? Eu posso cortar. Jack, Jack. Show? O que sobrou pra gente? Sobrou o quê? Que o campo elétrico é o K vezes a carga dividido por D ao quadrado. Qual carga que é essa aqui? É a carga que está gerando o campo elétrico.
Tá, eu desenhei aqui o gráfico dessa equação aqui, do campo elétrico pela distância, beleza? Isso aqui vocês não precisam saber. Eu só desenhei para demonstrar para vocês o que a gente vai perceber ao longo das aulas. Que é o quê? O campo elétrico, ele decresce muito rápido. Tipo, ele é muito intenso perto da carga. Mas se você afastar um pouco, ele já está fraco. Faz sentido isso? No PDF que eu vou mandar para vocês, vai ter lá uma imagem muito boa que mostra realmente o campo elétrico bem denso, bem intenso e denso, perto da carga. E quando ele começa a se afastar, ele já fica fraco muito rápido. Que é o que esse gráfico mostra. Ó. Aqui é a intensidade do campo elétrico. Você vê que a intensidade ela decresce, ó. Se a distância aumentar um pouquinho, olha que já diminuiu aqui. Diminui bastante com pouca distância. É só para vocês entenderem isso, beleza? Não precisa saber esse gráfico, não precisa decorar esse gráfico. Saiba que existe, porque ele pode aparecer numa prova e ele vai te dar 2 valores aqui e você só tem que saber achar. Joia? Saiba que existe. Bom, primeiramente calma, não se assusta. O desenho está muito feio, eu sei que está feio, mas eu preciso dele para explicar e vocês vão entender melhor, beleza? Vamos com calma desde o começo. Vamos definir agora o que são linhas de força, que tem como a gente saber para onde o campo elétrico está apontando, mesmo sem a gente colocar uma carga de prova, beleza? Lembra que a gente definiu para onde que o vetor campo elétrico estava apontando, baseado na força? Se a carga é negativa, o campo elétrico está no sentido contrário da força. Se a carga é positiva, o campo elétrico está no mesmo sentido da força. A gente definiu isso. Tá, mas se a gente não tiver a carga de prova para ter essa força, como é que a gente faz para saber onde está o campo elétrico em determinado ponto? É para isso que existem as chamadas linhas de força. O que são as linhas de força? São linhas que têm direção no centro da carga, se for uma esfera. Tá? Vai para o centro da carga, beleza? Ó, você pode reparar que elas têm direção ao centro, mas elas não estão dentro da carga. Como eu já falei para vocês antes, que não tem campo elétrico na parte de dentro. O campo elétrico começa na superfície da carga. Joia? O que acontece então? Essas linhas de força, elas vão definir para a gente para onde que o vetor campo elétrico está apontando. O que isso significa? Se a gente tiver uma carga positiva, você pode reparar aqui que as linhas de força, elas saem da carga. Ou seja, em qualquer ponto que você pegar um campo elétrico aqui, por exemplo, nesse ponto, mesmo a gente não tendo uma carga de prova, eu sei que o campo elétrico está apontando para cá. Ele está saindo da carga. Beleza? E se for negativo, o contrário. Ele está apontando para dentro da carga. Faz sentido? Se a gente pegar qualquer ponto, pegar esse ponto aqui, eu sei que o vetor campo elétrico aqui está apontando para o centro dessa minha carga. Beleza? Tá. Vocês repararam aqui que essas linhas de força, elas saem da carga positiva e na carga negativa elas chegam. O que acontece então se você colocar uma carga negativa do lado de uma carga positiva? Duas fixas, para ver as linhas de força, como que elas atuam. Aqui, esse desenho monstruoso aqui. O que isso significa pra gente? Ó, você vê que as linhas de força, elas estão sempre mirando o centro da carga. Era pra estar, mas o desenho tá ruim, tá? Mas elas estão sempre mirando, ó, o centro da carga. E elas saem dessa carga. Beleza? Porque ela é positiva. E na carga negativa, elas chegam. Elas estão sempre entrando aqui. Faz sentido? Então, se você pegar um ponto, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui. Como que a gente sabe o campo elétrico aqui? Você basta pegar uma reta tangente à linha de força. Ó, pega essa reta tangente aqui, a linha de força.
certo? E como está uma carga positiva, ele está se afastando dela. Então o campo elétrico nesse ponto é dessa forma aqui. Beleza? Por que isso acontece? Se tivesse só a carga positiva, o campo elétrico apontaria para o centro dela, como está aqui. Mas como a gente tem uma outra carga negativa aqui, essa carga também exerce campo elétrico aqui, com menos intensidade, mas exerce. Isso vai variar para a gente um pouco o vetor campo elétrico. Mas nesse ponto aqui, você pega a tangente dele, ele está nessa direção. Tá, e se a gente pegar esse ponto aqui? Onde que está o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico você faz o quê? Pega uma tangente nesse ponto aqui e para onde que ele está apontando agora? Está apontando para cá ou para lá? Aí você acompanha a linha de força. A linha de força está indo para lá, então vai apontar para cá. E se a gente pegar aqui, ó, cargas positivas? Aqui a gente aproximou uma carga positiva de uma carga negativa. As linhas de força saem da positiva e entram na negativa, beleza? E se você pegar uma carga positiva e colocar na frente de outra carga positiva, o que acontece? Das duas vai estar saindo campo elétrico, não vai? Vai estar saindo linhas de força, não vai? O que acontece? Elas vão sempre sair, não vão? Ó, sempre saindo. Só que, nesse aqui, você vê que as linhas de força, elas têm uma direção. Se você pegar nessa aqui, ó, elas têm essa direção. Elas vão de um ponto e terminam no outro ponto. Só que se você pegar aqui, as linhas de força, elas saem daqui e também saem daqui. Ou seja, elas vão, entre aspas, bater. E vai acontecer isso daqui, mais ou menos. E da mesma forma, você pode calcular o vetor campo elétrico para onde ele está apontando. Se você quiser esse ponto aqui, para onde está apontando? Você pega a tangente dele. Se você quer esse ponto aqui, você pega a tangente dele. Beleza? Isso é o que a gente chama de linhas de força. Ah, só um detalhe. Se aqui fossem cargas negativas, ao invés de duas positivas, se fossem duas negativas, o que ia acontecer? O desenho ia ser exatamente o mesmo, só que tá vendo essas setas aqui? Você só ia inverter elas. Ao invés de estar saindo da carga, ia estar entrando na carga. Aqui, ao invés de estar saindo, ia estar descendo. E ao invés de estar subindo, ia estar descendo. Você só pega a seta e troca ela. Aí você vai ter a carga negativa, uma colada com a outra. Fechou? Bom, agora que a gente já falou de linhas de força, a gente pode definir e quando tem duas cargas gerando campo elétrico, que é o caso que a gente viu em linhas de força. Como é que a gente faz para achar o vetor campo elétrico sem ter que ficar fazendo aquelas linhas todas para pegar a tangente? O que a gente precisa fazer para calcular o campo elétrico? Ó, vocês lembram que a linha de força, o que acontece? Elas saem da carga positiva. Ou seja, qualquer ponto que você pegar em volta de uma carga positiva, o vetor campo elétrico nele vai estar saindo da carga elétrica. Vai estar no sentido saindo da carga elétrica. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem duas cargas positivas, certo? Vamos ver o vetor campo elétrico dessa daqui. Ó, você mira no centro dela e, como a carga é positiva, o vetor campo elétrico sai dela. Então é nessa direção. Beleza? E aqui, ó, essa outra carga positiva, o que a gente faz? Mira no centro dela e o vetor está saindo dela. Beleza? Então, ó, eu vou chamar essa carga aqui de Q1 e essa aqui de Q2. 2. Então, esse vetor campo elétrico aqui é o vetor campo elétrico 2. Esse aqui é o vetor campo elétrico 1. O que a gente faz para calcular agora? São vetores, não são? Então, a gente não pode simplesmente somar eles. A gente tem que fazer uma soma vetorial. A soma vetorial vocês vão ver em outra frente da física.
Então eu não vou explicar para vocês aqui, senão eu ia estar roubando a frente de outro professor. Eu vou só mostrar aqui e a gente vai aplicar o que vocês já viram com outro professor. Beleza? Tá, o que a gente faz aqui para somar dois vetores? A gente faz a regra do paralelogramo. Ó, faz uma paralela aqui, vai na cabeça dele e faz uma paralela ao outro. Ó, como é que fica? O ideal seria eu fazer isso com uma régua, mas não vou fazer. Aí o que você pega? Você pega esse ponto aqui e liga eles. O vetor resultante está aqui. Beleza? Esse aqui é o vetor campo elétrico resultante. Então como é que a gente pode escrever isso? A gente escreve aqui o vetor campo elétrico resultante é igual à soma do vetor 1 com o vetor 2. Mas é uma soma qualquer? Não, é uma soma vetorial. Você não vai poder simplesmente somar os valores. Você vai ter que somar vetorialmente para ver a intensidade, o sentido e a direção. Beleza? Vamos fazer nesse outro exemplo aqui, ó, uma carga positiva e uma carga negativa. Na carga positiva, como é que é a linha de força? A linha de força, ela sai da carga positiva. Então, mira do ponto que você quer. Perceba que eu não estou usando uma outra carga aqui, estou usando um ponto. Porque aí a gente consegue calcular tendo carga ou não tendo carga. O campo elétrico vai estar aqui, tendo carga ou não. Você mira no centro e liga o ponto. Eu errei, né? Mas eu vou mudar o ponto de lugar. Vou pegar um ponto aqui. Como a carga é positiva, o vetor campo elétrico está saindo dela. Vou chamar essa carga aqui de Q1, essa carga aqui de Q2. Show. O vetor aqui está saindo. E quando a carga é negativa, para onde que vai? A carga negativa, você mira no centro, e o vetor, ele vai na direção da carga negativa. Mira aqui, ele vai nessa direção. Beleza? Sempre entrando na carga negativa. Vou botar aqui, esse aqui é o vetor E2. Esse aqui é o vetor E1. Beleza? Aqui era para ser uma seta. E como é que a gente faz a resultante, então? Regra do paralelogramo. Pega a cabeça de um, traça uma paralela ao outro. Pega a cabeça de um e traça paralela ao outro. Ó, peguei a cabeça desse, tracei paralela a esse. Peguei a cabeça desse, paralela a esse. Beleza? Agora você liga esse ponto com esse ponto. Esse daqui é o vetor campo elétrico resultante. Beleza? E a fórmula que a gente vai usar é a mesma. Essa daqui. Essa fórmula aqui. Nossa, ficou horrível. E a fórmula que a gente vai usar é a mesma. Não faz sentido? Essa daqui. Lembra sempre que essa fórmula aqui é uma soma vetorial. Perceba que todos são vetores. Ou seja, você não pode simplesmente somar os números. Tem um caso específico, mas no geral não. Você precisa calcular a soma de vetores. Aí vocês vão ver isso com a frente do outro professor. Você faz a regra do paralelogramo, tem umas fórmulas para isso, baseado na lei dos cossenos, enfim. Vocês vão aprender isso com ele e a gente vai só aplicar aqui quando for necessário. Tá, vamos pegar esse outro exemplo aqui. Quando a carga é negativa, o campo elétrico vai em direção a ela, né? A linha de força entra na carga negativa. Para cá. E1, que é Q1, e aqui é Q2.
A mesma coisa com essa outra carga. Você mira no centro dela e o vetor campo elétrico aponta para ela. Beleza? Porque é negativa, então a linha de força entra na carga negativa. Aqui é o E2. E como é que a gente faz? Regra do paralelogramo. Cabeça de um paralela ao outro. Cabeça de um paralela ao outro. Conecta os dois. E pronto. Esse aqui é o nosso vetor resultante. A fórmula que a gente usa é a mesma. Beleza? É a mesma porque eu usei só duas cargas. Quando você tiver três cargas, o que você vai fazer? Vocês vão aprender isso em vetores. Eu vou só dar um exemplinho aqui. Se tivesse três cargas, ou seja, três vetores, você faz os dois aqui, calcula a resultante, certo? Você calcula, saiu essa resultante aqui. Agora você faz esse com esse e vai dar a resultante de todo mundo. Joia? É isso. Só vou falar uma coisa aqui rapidinho que eu esqueci. É que as linhas de força, tanto da carga negativa como da carga positiva, elas nunca vão se tocar, beleza? Você pode aproximar 80 cargas uma da outra, que as linhas de força nunca vão se encostar. Elas vão sempre desviar uma da outra, como eu fiz no exemplo aqui embaixo da carga positiva com uma outra carga positiva. Você vê que na teoria elas vão uma de frente para a outra, mas elas desviam, elas não cruzam, nunca, beleza? Então vamos lá, falar de outra parte bastante importante aqui quando se trata de campo elétrico, que é a densidade superficial de cargas. Densidade superficial é um conceito que vocês vão ver em diversos lugares, não é só aqui na eletrostática que a gente vai ver. Por exemplo, o tapete. Se você for comprar um tapete, ele vai vir com uma densidade superficial. Ele vai estar lá, não sei o que, tantos gramas por centímetro quadrado. Você vê que é uma quantidade dividido por uma área. Só que essa é a densidade. Aqui a gente está falando de densidade de carga. Ou seja, ao invés de ser grama, por exemplo, ou sei lá, quilograma ou tonelada por uma área, vai ser uma quantidade de cargas por uma área. Ou seja, a gente vai pegar essa carga total que está nele aqui e vai dividir pela área total dele. Vale lembrar que, lembra que a gente definiu que campo elétrico é nulo dentro do condutor? Isso por quê? Porque as cargas no condutor vão ficar sempre na superfície dele e nunca dentro dele. Faz algum sentido isso? Pensa comigo. Você tem várias carguinhas negativas aqui, vários elétrons. Eles têm carga do mesmo sinal, não tem? Então eles vão querer se repelir. E onde que eles vão conseguir ficar mais longe um do outro? Na superfície. Porque se eles estiverem dentro, eles estão perto. Quanto mais na superfície eles vão, mais longe eles ficam um do outro. E é por isso que as cargas vão sempre se distribuir na superfície. E aqui a gente tem essa fórmula, que é o ρ, que é o que a gente está usando para densidade superficial de cargas. Eu uso essa letra ρ aqui. Mas pode usar qualquer coisa, pode usar o D, sei lá. Vai ser a quantidade de carga que a gente tem dividido pela área. Tá, entendi. Mas onde que a gente vai ver isso? Por que você está passando isso do nada? É por causa desse cara aqui, ó. Poder das pontas. Se você observar aqui nessa fórmula, quando a gente tem uma área grande, se a área aqui embaixo for grande, aqui o ρ vai ser menor, a densidade vai ser menor. Ou seja, se a gente pegar uma área pequenininha, a gente pegar uma área pequena, vai ter uma densidade muito grande ali. Que é o que acontece aqui, ó. Percebe aqui que essa região tem uma área maior do que essa região aqui. Ou seja, na região com maior área, a densidade vai ser menor. E na região com menor área, a densidade vai ser maior. Isso é o que a gente chama de poder das pontas.
você vê que na ponta dele, ele tem muito mais carga do que no corpo. Baseado nisso que foi construído o para-raio. O que é o para-raio? É que tu tem um prédio, bonito meu prédio, né? E lá em cima você tem um bagulhinho assim. Ele tem uma basezinha aqui e tal, mas esse aqui é o principal. É uma haste fina em cima do prédio. O que essa haste fina faz? Ela vai atrair muita carga para cá. Porque, ó, olha a área do prédio e olha a área dela. Quem vai ter mais carga? A ponta do para-raio, não vai? Porque ela é muito mais fina do que o prédio inteiro. Aí o raio vai ser atraído para cá. Não faz sentido? O para-raio ele chama os raios para ele. Aí o que ele faz? Isso eu vou falar aqui, mas isso aqui a gente vai estudar mais para frente, tá? Aí ele pega essa carga do raio e joga lá para o chão. Joga lá para a terra. Basicamente isso. Você só tem que saber que é baseado no poder das pontas que foi construído o para-raio. O elétrico, eu vou definir dois conceitos muito importantes para a gente lá na frente. Vocês lembram que eu defini que o campo elétrico no interior de um corpo é zero? A gente vai usar isso aqui nesse quadro e no próximo quadro. Então vocês têm que estar com isso bem massificado. O campo elétrico dentro do corpo é nulo. E o campo elétrico fora do corpo começa no ponto mais alto. Lembra que eu desenhei o gráfico para vocês? O campo elétrico fora do corpo e próximo a ele começa lá em cima, quando a distância é pequena. E aí ele vai decrescendo rápido. Eu desenhei esse gráfico para vocês anteriormente. Só que para isso a gente tem que ter um divisor de águas, não tem? Se dentro é zero e fora é o maior que tem, a gente tem que ter o divisor de águas que é na superfície. Na superfície a gente já tem campo elétrico. E como é que a gente calcula o campo elétrico da superfície? É com essa fórmula aqui. Que o campo elétrico da superfície ele vai ser metade do campo elétrico próximo. O campo elétrico próximo, como é que a gente calcula? É dessa forma aqui, ó. O E próximo. Vou botar só EP, porque eu estou com preguiça. Ah, não, vou escrever, vai. Ó, o campo elétrico próximo vai ser o seguinte. E próximo vai ser igual a KQ, módulo de Q, sobre D ao quadrado. A fórmula que a gente já viu antes. Só que qual é a diferença dessa fórmula? O D a gente pode substituir pelo raio. Por que isso? Porque a gente está pegando um ponto muito próximo. Por exemplo, se o raio for 10, esse ponto aqui é tipo 10,05, sabe? É uma diferença muito pequena. E quando você leva ao quadrado, a diferença fica menor ainda. Então a gente pode considerar que a distância vai ser o raio. Você pega isso daqui e substitui pelo raio. Certo? É dessa forma aqui que a gente calcula o E próximo. Beleza. Vou deixar isso aqui, vai. Vocês lembram do gráfico que eu desenhei? Vocês lembram do gráfico que eu desenhei falando do campo elétrico pela distância? Então, só que quando eu fiz esse gráfico, a gente não tinha definido isso aqui ainda. O E da superfície e o E próximo. Eu não tinha definido isso ainda para vocês. Então eu fiz um gráfico mais genérico. Agora vamos fazer eu fiz o gráfico daquela equação específica. Agora vamos fazer o gráfico porque a gente precisa aqui em eletrostática. O gráfico é dessa forma aqui, ó. Você vê que a curva de decaimento é a mesma, certo? Só que agora a gente adicionou um ponto aqui. O ponto da superfície, que é metade do ponto próximo, certo? Por exemplo, se aqui for E, vou até botar aqui, ó. Se esse daqui for E, esse aqui é 2E. Se esse aqui for 5, esse aqui é 10. E se esse aqui for 12, esse daqui é 6. Faz sentido? E você vê que eu adicionei aqui, ó. Eu botei aqui o círculo, que é o nosso condutor, só para ilustrar mesmo. Mas, ó, até aqui embaixo é a distância, certo? Então, quando a gente tem a distância de até o raio dele, na parte de dentro, o nosso campo elétrico é nulo. Você consegue observar isso pelo gráfico? E depois, a gente tem o ponto na superfície e depois o ponto próximo. Beleza? E aí vem a curva de decaimento
que a gente já tinha estudado. Beleza, eu vou falar agora com vocês sobre gaiola de Faraday. Para gaiola de Faraday, vocês têm que lembrar daquele conceito que eu estou falando há muito tempo, desde o começo dos vídeos, certo? O que é esse conceito? É que dentro de um corpo, o campo elétrico é nulo. Por quê? Porque as cargas sempre se situam na superfície desse corpo, nunca dentro dele. Beleza? A partir disso, um cara chamado Faraday, ele inventou a chamada gaiola de Faraday. E o que isso significa? Que quando você pega um cara, uma mina, sei lá, qualquer merda, bota um cachorro aqui, qualquer coisa, dentro de uma gaiola, ele realmente fez uma gaiola com grade e tal, e pegou e eletrizou essa gaiola. No caso, acho que botou, ele mesmo ficou ali dentro, eletrizou essa gaiola, e todo mundo achou que ele fosse morrer. É claro, porque quando você toma um choque, você morre. Isso a pessoa já sabia. Só que aí, quando eletrizaram a gaiola, não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque mesmo ele sendo condutor, as cargas na teoria teriam que andar por ele, certo? Mas as cargas não andam por ele por quê? Porque elas vão sempre para a superfície do corpo. É basicamente isso. E ele revolucionou muita coisa com isso. Por exemplo, você está na tempestade na rua, o que você fica mais protegido? Na rua ou dentro do carro? Muita gente pensa, vou ficar na rua porque o carro é de metal, se cair um choque ali, se cair um raio ali, já era. Vou morrer. Ou, pessoas mais inteligentes, entram no carro e falam assim, o carro está protegido porque o pneu é de borracha. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. O carro está protegido porque ele funciona como uma gaiola. Funciona como uma gaiola de Faraday. Ou seja, se cair um raio no seu carro, todas as cargas vão ficar do lado de fora. E quem está dentro vai ficar protegido. Porque o carro está funcionando como uma gaiola de Faraday. E da mesma forma isso acontece em aviões, por exemplo. O avião voa alto pra caramba, não é possível que não caia nenhum raio nele. Pode até cair. Se cair, o avião está preparado para isso. Por quê? Porque ele funciona como uma gaiola de Faraday. As pessoas que estão dentro dele não vão sofrer com esse choque. Na teoria, as peças no exterior dele sofreriam algum desgaste e tal, danificaria alguma coisa, mas eles já estão preparados para isso, tá? Mas o conceito é, as pessoas de dentro não vão sofrer esse raio, porque ele funciona como uma gaiola de Faraday, beleza? É basicamente isso.